espírito. A quem nos submetemos mostrará Se andamos na carne se ou no andamos espírito. na carne ou no espírito, né? Essa é a verdade, porque não há como ocultar. Quem anda na carne, como diz Romanos 8:8, os que andam na carne não podem agradar a Deus, porque as obras da carne, elas são visíveis. Mas também as obras, ou melhor, o fruto do Espírito é visível também na vida de quem tem a presença do Espírito Santo. Lá em Mateus 7:20, veja aí, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 7:20. Mateus 7:20, assim pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pelos seus Frutos. Então veja bem, não há como ocultar. Quem anda na carne, a obra da carne tem a sua produção, tem o seu resultado, tem a sua síntese. E quem anda no Espírito, o Espírito também tem o seu fruto, tem os seus resultados. E Jesus está deixando bem claro que é pelos frutos, não é isso? Sim. Que se conhece quem é dele e quem não é, quem é falso profeta e quem não é verdadeiro, não é isso? Então, essa é a temática. O nosso texto bíblico... Gálatas 5, versículos 16 a 23. Vamos lá. Diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestadas: imoralidade sexual, impurezas e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Então, é a leitura do capítulo 5, de 16 a 23. Então, eu vou começando aqui falando a análise do texto. O Daniel vai colocar aí cada ponto. Em primeiro lugar, quando nós entramos no capítulo 16, quando nós entramos no capítulo 5 de Gálatas, do verso 16 até o 23, nós temos que analisar em todo o capítulo que Paulo ele fala, a partir do verso 1, que nós estamos em liberdade. Veja aí, 5 primeiro. 5 primeiro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, essa liberdade, é importante os irmãos entenderem, que essa liberdade, ela tem um guarda. O guarda dessa liberdade é o amor. Ou seja, se eu tenho a liberdade, não é que eu não tenha a lei. Há uma lei que vai me dominar. E qual é a lei que vai me dominar? A lei do amor. A lei do amor. Então, por isso que Paulo começa com essa perspectiva. E como eu tenho a lei do amor, quem traz isso é o Espírito Santo, Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Então, eu tenho uma liberdade. A liberdade que agora eu tenho em Cristo, João 8:32, conhecereis a verdade E ela vos libertará. Só que a minha liberdade não é para libertinagem, não é antinomianismo, não é que eu não tenha lei. Há uma lei que me domina, há uma lei que me dirige. Qual é essa lei? A lei do amor. A lei do amor. E quando eu olho para essa guarda da liberdade, que é a lei do amor, porque se eu tenho liberdade, eu sou dirigido pela lei do amor. É como um dono que ama um cão. Ele cria aquele cão, ele começa restringindo, colocando leis. Mas como o amor do animal é grande para o seu dono, ele precisa colocar a coleira? Não. Ele precisa andar com ele amarrado? Não. Assim é Jesus. Como eu sei que o amor de Jesus é grande e que ele me amou sem que eu pedisse, quando esse amor passa a estar em mim, ele me dá o quê? Liberdade. E essa liberdade, ela não escraviza, não subjuga,
Essa liberdade, ela me dá o prazer de viver no amor de Cristo de modo espontâneo. E esse amor é quem me dirige. Esse amor é quem me dirige. É um amor assim como o pai tem para com o filho e o filho tem para com o pai. Então, o guarda da liberdade é o quê? É o amor. E como esse amor está em mim, eu estou em Cristo, aí agora tem alguém que me guia nessa liberdade. Tem alguém que me conduz em uma vida de liberdade para que eu corresponda ao grande amor que foi dado por mim. É o Espírito Santo de Deus. Por isso que Paulo começa de modo imperativo. Andai. Peripateiter, não é isso? Isso. Andai. Andai em espírito. Ele não está pedindo um favor, ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. É imperativo. Esse é o primeiro eixo central dessa passagem bíblica. Andai em espírito. Esse verbo andar, que aparece aí no próprio texto, a primeira coisa é que o andar aqui é um estilo de vida dirigido pela liberdade do amor em Cristo Jesus. Não era mais aquele negócio de andar no legalismo, que é o esforço humano, é a busca humana, de modo nenhum. É o Espírito Santo agora produzindo o que Cristo colocou em nós para termos uma vida condizente com o querer divino, o querer do Senhor. Então, o apóstolo São Paulo aqui, nesse texto, ele está respondendo aos judaizantes que confiavam na lei, que buscavam só a lei, que queriam andar pela força da lei. Mas Paulo diz que quem tem o Espírito anda na liberdade do Espírito Santo, sem o esforço humano. Então aqui, a verdadeira vida, ela não vem de uma imposição moral, de uma legalidade. A verdadeira vida, está mostrando aqui, ela vem através de